A audiência pública da violência contra a mulher e seus reflexos, presidida pela vereadora Estela Almagro, falou sobre comunicação, gestão, as políticas públicas ou dos ruídos, inclusive, em relação a essas gestões. Tem vários pontos a serem comentados. Como é que a senhora viu? Primeiro, essa questão de nós termos uma rede considerada pelos segmentos completa, mas que não necessariamente conversa ou tem protocolos entre si. Esse é um problema que a gente nota no serviço público, não somente nessa área, mas essa é uma área muito perene, muito importante que a gente venha discutir, porque essa interligação, inclusive na proximidade entre os serviços, é uma crítica recorrente. E por isso que nós estamos trabalhando com a lógica de que essa cobrança, essa temática tem que ser incorporada à lógica do poder público como uma política de Estado. Quando você trata o tema como uma política de Estado, você não vai ter a Casa da Mulher na Zona Norte e vai ter na Zona Sul o Banco de Leite. Você vai ter outros mecanismos de apoio à questão da mulher em situação de vulnerabilidade ou violência, equidistantes uma das outras, porque a dificuldade, inclusive, de locomoção dessas mulheres é muito grande. Né? Então, nós temos excelentes serviços, mas a falta dessa interligação impede que nós possamos realmente atender da maneira como seria necessário essas mulheres em situação de violência em Bauru. Outra dificuldade de boa parte dos segmentos é de compreender a relação orçamentária de cada um dos programas do financiamento desses serviços. Por exemplo, nos finais de semana, você tem a DDM, mas não necessariamente o encaminhamento ali, emergencial, na hora que precisa da mãe com o filho fora da casa de abrigo, que isso acontece na segunda-feira, por exemplo. Essa é outra briga histórica, né, que passou da hora de buscar resolução. Você não apanha de segunda a sexta no horário comercial. A questão da violência pode acontecer a qualquer momento, contra a mulher, contra a família, e a mulher é a pessoa que mais sente essa violência no contexto familiar. Então, são mecanismos que você vê que até a integração entre a esfera municipal, onde esses atendimentos de acolhida da mulher em situação de violência se dá, não encontra, vamos dizer, uma posição linear em relação a como o Estado se prepara para ofertar essa retaguarda de segurança. Você vai entrar em outros pontos onde é necessário você buscar uma parceria, um diálogo, para que seja muito mais inteligível para todos os lados, inclusive para a vítima, a postura da mulher que conseguiu na justiça a medida protetiva e o preparo do policial que vai receber a chamada ou chegará para esse atendimento. São muitos pontos, é muito complexo. Mas eu penso que é um passo significativo nós termos hoje mais de 50 mulheres, virtual e presencialmente, de mais de 20 entidades diferentes. Acho que é um grande passo para você sedimentar políticas públicas e ações sociais no sentido de buscar uma unidade para que essa cobrança e esse poder que essas entidades todas têm juntas em relação ao poder público. Porque não adianta também a gente passar ano, vai ano, volta ano, e década após década o problema continua o mesmo. Então, é preciso ações. Eu acho que hoje foi um grande passo. Nós falamos do violento registro de casos, infelizmente aumentado pela pandemia, da questão sexual e da violência física, mas aqui tem um destaque que merece parâmetro, o recorte sobre a violência patrimonial e o fato dessas mulheres estarem subjugadas nessa relação. Exato. Eu acho que a pandemia desnudou um problema que já era recorrente, a violência no contexto familiar. Mas a impossibilidade da saída no momento mais grave da pandemia fez com que, todos juntos no ambiente familiar, com as medidas de restrição, a violência aparecesse e aflorasse de uma forma muito assustadora. E isso deveria servir como parâmetro para que os governos, seja ele de qual esfera for, municipal, estadual ou federal, olhe para a questão da violência contra a mulher como uma política séria, necessária e urgente. O número de casos de pedofilia no contexto familiar, o número de abuso, o número de espancamento, o número de feminicídio aumentou absurdamente. E há muitas pesquisas, tanto das universidades quanto de outros órgãos e entidades, que apontam para isso. Esses números não podem só virar matérias, não podem ser só citações estatísticas em debates. Elas precisam vir a sedimentar uma postura de Estado para resolver essa questão. Aquela campanha do X vermelho na mão, né, para as mulheres que não tinham coragem sequer
de procurar ajuda no contexto familiar ou em pessoas mais próximas, mas que foi muito utilizado durante a pandemia, acabou se tornando realmente um mecanismo de pedida de socorro, mostra o quanto o Estado, enquanto ente público, ainda não consegue dar conta de acolher e colocar instrumentos efetivos para a resolução desse problema da violência. Mas nós precisamos caminhar para essa cobrança e para essa efetivação. O lado positivo é que tinham várias representações que você destacou aqui como ponto de partida para poder levar adiante todos esses pontos. Extremamente qualificada a reunião, extremamente representativa, fiquei realmente muito satisfeita e tiramos alguns encaminhamentos que são muito importantes, né? A permanência desse debate, que começou logo após as eleições, numa reunião na OAB, que se intitulou Diálogos por Bruna e por Todas. A Bruna é uma jovem de pouco mais de 20 anos, que foi brutalmente assassinada na frente do filho de 4 anos, no ano passado, e agora a gente se tornando uma outra forma de se apresentar, né? Bruna sempre viva. Então, nós vamos permanecer nesse debate para apresentar, propor medidas constantes ao poder público em todas as suas esferas. Também já encaminhamos algumas questões legais, leis que precisam ser alteradas, de forma que a publicidade de certas ações dessas entidades sejam obrigatórias no contexto do poder público, dentro das repartições, dentro das secretarias. O mês de março já começa a ser preparado, a próxima audiência desse movimento já acontece também no mês de fevereiro, para nos prepararmos para o março de 2022. A realização de um grande encontro de mulheres no poder, né, em todas as áreas, em todas as esferas de poder, seja na empresa, seja no serviço, seja no judiciário, seja no parlamento ou no executivo, há uma reunião regional em torno dessas mulheres, para que a gente possa propor, inclusive, medidas públicas regionais, o que reforça, dá muito mais peso para que a gente possa realmente sedimentar mudanças. Obrigado, vereadora Estela Almagro. O conteúdo, a íntegra da audiência pública está disponível, claro, para você assistir quando quiser na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos. Nelson Gonçalves para a rádio e a TV Câmara Bauru.